Olá pessoal, vamos para mais uma questão aqui, né, do SSA2 do ano de 2025, né? É a questão aí 41 da prova de física. Então, vê só, a flauta é um instrumento musical de sopro formado de um tubo oco com orifício que, a partir do fluxo de ar dirigido a uma aresta que vibra com a passagem do ar, emite um som. Os padrões de vibrações no interior da flauta se dão por ondas estacionárias longitudinais de pressão com o tubo aberto em uma das extremidades e fechado em outra extremidade. Sabendo que a flauta tem cerca de 40 centímetros de comprimento e a velocidade do som, né, constante aí de 340 metros por segundo, qual é a frequência fundamental? Então aqui a gente tem que ter um domínio aqui, né, de tubo fechado, né? Então, quando a gente estuda acústica, né, a gente estuda as ondas estacionárias. E quando a gente vai para dentro de acústica mesmo, a gente estuda, né, os tubos fechados e os tubos abertos. Então, primeiro, né, uma onda estacionária. Relembrando aqui o conceito. A onda vai, né, ela vai bater em uma extremidade, né? Vai bater aqui, vamos fazer assim, e ela vai o quê? Ela vai retornar. Então a onda estacionária ela se mantém, né, uniforme. E aqui a gente tem o quê? A distância, né? Esse pontinho aqui a gente chama de nó, né? Ou nodo. Então, o que é que a gente vê? Essa é a onda indo, o pontilhado aqui, né? Deixa eu fazer aqui mais uma vez. Essa outra onda é a onda o quê? Voltando. Então, isso aqui é a onda indo, né? Deixa eu escurecer aqui um pouquinho. Essa é a onda indo. E aqui a gente vai ter o quê? A onda voltando. Então, deixa eu botar de cor diferente aqui, ó. Essa aqui é a onda indo, né? Tá indo aqui nessa trajetória. E aqui a gente vai ter a onda voltando. Olha lá a onda voltando. E a gente sabe que a, o comprimento de onda, né? É a distância entre duas cristas consecutivas, que é isso aqui, ó. Duas cristas consecutivas. Isso é lambda, né? Pela definição. Então, essa partezinha vermelha aqui é a onda, né, voltando, né? Então aqui, ó, a distância de duas cristas consecutivas da onda voltando ou da onda indo, a gente chama de quê? De comprimento de onda. Ok? Logo, o que é que a gente conclui aqui? O encontro da onda, né, a gente chama de nó. Aqui, ó, nó, né? Então, se isso aqui é lambda, e se a gente tracejar isso aqui, a gente vai perceber que a distância de dois nodos vai dar a metade do comprimento de onda. Logo, a distância de dois nós aqui, ó, né, vale quanto? Lambda sobre 2. Então, esse conceito ele é importante, porque quando a gente vai estudar, né, lá em acústica, né, lá em a parte de tubos, então o que é que acontece nos tubos? Aqui a gente tem um tubo fechado. Um tubo fechado, vou melhorar aqui. Um tubo fechado, ele não é fechado nas duas extremidades, né? Ele só é fechado em uma extremidade. Então está aqui o tubo fechado. Então, repetindo, o tubo fechado, ele não é fechado nas duas extremidades, senão não vai ter como a onda sonora se propagar. Ele só é fechado em um, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem um nodo, né? Então aqui a gente chama aqui a distância de dois nodos num tubo, a gente chama de quê? De harmônico, né? E aqui a gente na extremidade vai ter o quê? Um meio harmônico, né? Que a gente chama esse meio harmônico aqui de harmônico fundamental. Então, se a distância
de dois nodos, a gente viu, é lambda sobre 2, por isso que eu resgatei lá o conceito de ondas estacionárias. Isso aqui vai ser quem? A metade, né, da metade, que vai dar quanto? Lambda sobre 4. Então, um harmônico é a distância de dois nós consecutivos, né, dois nodos. E aqui a gente tem o quê? Um ventre. Um ventre é a parte mais alta aqui do harmônico. Então aqui a gente tem um ventre. E o ventre é a metade de um harmônico. Ok? E essa imagem aqui de ventre, ela configura o quê? O harmônico fundamental. Isso aqui é um exemplo de tubo fechado. Já o tubo aberto é esse aqui, ó. Tubo aberto, um exemplo de um tubo aberto. Aqui a gente tem, ó, ele vai ser aberto em uma extremidade e aberto em outra extremidade. Ok? Então, isso aqui é um tubo aberto. Então, o tubo aberto ele pode ser assim também, ó, né? Ele pode ter mais de um harmônico. Então, aqui a gente tem um harmônico e aqui a gente tem dois ventres, né? Então, isso aqui configura um tubo aberto. Então, isso aqui vale quanto? Um ventre. Lambda sobre 4, isso aqui. Lambda sobre 2, isso aqui, lambda sobre 4. Não é verdade? Aí, se tu cortar aqui, ó, aqui tu vai ter também o quê? Lambda sobre 4 e lambda sobre 4. Logo, aqui tu vai ter quantos lambdas sobre 4? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes lambda sobre 4 é igual ao comprimento do tubo que ele dá. E aí a gente encontra o quê? A gente encontra o lambda. A mesma coisa é aqui, ó. Isso aqui a gente tem o quê? Lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é o quê? Eu posso reescrever isso aqui como quem? Lambda sobre 4 mais lambda sobre 4. Ok? Então, quantos lambdas sobre 4 eu tenho aqui? Eu tenho 3 vezes lambda sobre 4, igual ao comprimento do tubo. Ok? Então, depois que a gente relembrou, né, essas definições, a gente sabe também que a equação fundamental da onda é essa. A velocidade da onda, né, é o v lambda f. Então, aqui a gente tem a velocidade da onda em metros por segundo, o comprimento da onda em metros e a nossa frequência em hertz, né? Então, para resolver essa questão, a gente tem que ter esse embasamento. A gente tem que saber, né, o que são ondas estacionárias. A partir dessas ondas, a gente definiu o que é nó. Depois disso, a gente veio para tubos, tanto abertos e fechados. A gente viu que a distância de dois nós é um harmônico. E a distância de dois nós vale lambda sobre 2. E aqui a gente tem a metade de um harmônico, que é chamado de ventre, que vale quanto? Lambda sobre 4. Então, depois disso, depois dessa revisada toda, a gente agora vai responder a questão. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui para a gente ter espaço, né, para desenvolver a questão. Então, vamos lá. Então, depois dessa revisadazinha aí, né, a gente estuda lá na Física 2, assunto importante também para o Enem, né? Então, vamos lá, preste atenção. O que foi que ele disse aqui na questão, né? Ele disse que essa onda, né, ela ia se propagar, né, em um tubo, ó, em um tubo aberto em uma das extremidades e fechado em outra, né? Sabendo que a flauta tem cerca de 40 centímetros de comprimento, aí ele, e sabendo que a velocidade do som é constante, ela não muda a 340, ele quer saber a frequência fundamental, né? Então a gente tem que entender que a frequência fundamental, quando a gente estuda também, ó, é essa aqui, ó. Aqui a gente tem um tubo fechado, então aqui a gente tem, ó, né, um ventre. Então a frequência fundamental, ela é composta por essa imagem aqui, ó, por um ventre. Então não tem um harmônico fechado, né? Então quando a gente estuda, né, os tubos, a gente estuda, né, que essa frequência aqui, que esse comportamento aqui de tubo, ele corresponde à frequência fundamental dele, diferentemente daquela que a gente estava vendo aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem um harmônico e aqui a gente tem um ventre. Então isso aqui não me dá a frequência fundamental.
Então, a frequência fundamental ela é composta por quê? Por um nó, aqui, ó, um nódo, e um ventre, né? E a intensidade aqui, né, do som ela vai ser mais intensa, porque aqui a gente vai ter uma frequência maior, e a gente sabe que a altura do som ela depende exclusivamente da frequência. Então, para a gente ter essa frequência fundamental, né, esse som mais intenso, a gente precisa, né, de um comprimento de onda que corresponde a quanto? Né? Ao lambda sobre 4. Então, qual o tamanho do tubo que ele disse? 40 centímetros. Vou apagar isso aqui. 40 centímetros é o tamanho do tubo. Aí, o que é que a gente faz? Isso aqui corresponde à frequência fundamental da onda, né? Então a gente sabe que isso aqui vale quanto? Quando a gente fez aquela revisãozinha ainda agora, isso aqui vale quanto? Lambda sobre 4. Então, não esquece, toda vez que ele falar numa questão que ele quer, né, uma frequência relacionada à sua frequência fundamental, ou ele falar sobre frequência fundamental em um tubo fechado, a imagem que vai ser formada é essa, ok? Que corresponde a meio harmônico. A gente tem aqui, né, a frequência fundamental. Então isso aqui tudinho é igual a L. Que é L? É o comprimento do tubo. Logo, como é que vai ficar aqui? Lambda sobre 4 é igual a quem? A 40 centímetros. Né? Fazendo meus pelos extremos, o que é que a gente tem aqui? Lambda é igual a quanto? A 160. Então 4 vezes 4, 16, repete um zero. Então o valor de lambda, 160 centímetros. Onde isso aqui corresponde a quanto? Voltando duas casas, 1,6 metros. Eu estou transformando para metro, porque a velocidade está em metro. Então, aqui a gente pega a equação fundamental da onda, ó, V lambda F, né? Então, por que eu tive que achar o comprimento de onda? Porque para achar a frequência, ele já me deu a velocidade, eu tive que achar o comprimento de onda, né? Então aqui a velocidade aqui é 340, né? O lambdazinho aqui vale quanto? 1,6 vezes a frequência. Logo, a frequência vai ser a frequência fundamental, né? Que corresponde ali àquela figura. Né? Então, é importante a gente revisar, né, esses tubos aí. É igual a 340 dividido por quanto? Por 1,6. Né? E 340 aqui dividido por 1,6, né? Vou pegar rapidinho aqui a calculadora para a gente ir mais rápido, né? Isso aí é a mesma coisa que o quê? Que 3.400 dividido por 16, né? Porque a gente joga uma casa para lá, né? E tira a vírgula do denominador. Então, 340 dividido por 1,6, isso aqui está dando, né, o 212,5 Hz, né? Então, a alternativa aqui que a gente iria marcar seria quem? A letra B, né? Então, a questão aí de acústica, né? Falando um pouquinho sobre tubos, né? Tubo fechado, no caso, né? Então, vale a pena a gente fazer uma revisãozinha aí, né? Antes dos vestibulares, nesses tubos e como eles se configuram, né? E como, a partir dele, eu posso achar os comprimentos de onda, beleza? Então, valeu aí.